A princesa Pei Pei é levada da cidade proibida na China para o Velho Oeste. Chong Wang se sente culpado por não ter impedido a princesa. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de ação chamado Bater ou Correr, de 2000. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Em 1881, na cidade proibida, China, a princesa chega ao lugar. Em uma sala, a princesa lê a história da princesa e o sapo, mas fica indignada com o final, pois não acredita que haja um final feliz para sempre para uma princesa. O homem que a acompanha, um americano chamado Calvin, afirma que se ela desejar, podem ir para a América juntos, mas deve ser naquele dia. Essa conversa é ouvida por Chong Wang. A princesa vai com o homem. Chong tenta impedi-la, mas a princesa ordena que ele pare. Ela vai embora, mas deixa cair seu livro de histórias. O Império Chinês recebe uma carta exigindo uma recompensa. Caso contrário, a princesa será morta. Alguns soldados são enviados, junto com um intérprete, para a América com a missão de resgatar a princesa Pei Pei. Chong se apresenta dizendo que a culpa foi dele, por isso é seu dever trazê-la de volta. Eles concordam que Chong acompanhe o grupo. 7 semanas depois, em Nevada, um grupo de bandidos comandados por Roy planejam o roubo de um trem. No trem está o grupo de resgate. Chong está no final do vagão lendo o livro deixado pela princesa. Os bandidos conseguem invadir o trem e começam o assalto. Um dos chineses chega no vagão onde está ocorrendo o assalto e um dos bandidos, que é novato no grupo, acaba atirando contra ele. Isso deixa Roy indignado. Chong entra no vagão onde estão seus parceiros e pergunta onde está o seu tio. Ao não obter resposta, ele vai até o próximo vagão e encontra o seu tio morto. Ele pergunta quem matou seu tio e os passageiros apontam para onde os bandidos foram. Roy manda que o restante do grupo aguarde no vagão onde estão, enquanto ele vai até o cofre. Quando o líder sai, Chong aparece e confrontam os bandidos. Eles começam a atirar contra ele, mas o homem consegue subir acima do trem e indo para o próximo vagão. Roy, que ativou os explosivos no cofre, volta para perto do grupo e, ao vê-los atirando para o alto, pergunta o que está acontecendo. Chong entra no outro vagão e vê os explosivos acesos. Ele começa a tentar apagá-los, mas sem êxito. O cofre acaba voando pelos ares. Os bandidos correm atrás de Chong, mas ele consegue escapar. A princesa, acompanhada do americano, chega ao local de destino e se depara com Lo Fong. Ela se vira e diz para Calvin que aquele homem é um traidor. O americano questiona o motivo. A mulher tenta fugir do lugar, mas Calvin a empurra. Lo Fong entrega o dinheiro a Calvin. O americano aponta uma arma ao outro, dizendo que se não entregar mais dinheiro, irá matar a garota. O homem se aproxima do americano e responde que os chineses possuem uma filosofia de nunca renegociar. Ao dizer isso, ele pega o outro pela garganta. Com o golpe, Calvin vai ao chão. Roy está na cama, rodeado de mulheres, dizendo que o bando dele o abandonou no meio do deserto. O homem desperta do sonho no meio do deserto, enterrado até o pescoço e rodeado por urubus. Chong chega e questiona se ele matou o seu tio, mas o bandido nega, dizendo que foi o Wallace, que era novo no grupo e que ele nem conhecia. Chong diz que o homem merece morrer e começa a caminhar. Roy afirma que teve a chance de matá-lo no trem, mas não fez isso, pois não é uma pessoa ruim. O bandido questiona para onde o outro vai, e ao ouvir a resposta, diz que será muito difícil o outro chegar lá e afirma que a cidade fica depois das montanhas frias. Roy pede que Chong o tire de lá, mas Chong apenas coloca 2 pedaços de madeira na boca de Roy e manda que ele cave. Chong começa sua jornada. Ele avista um grupo de índios atacando uma jovem e luta contra eles para impedi-los. Durante o confronto, os índios abandonam a luta. Ao olhar para trás, Chong avista um exército de homens montados em cavalos. Ele tenta fugir do local com a jovem, mas é cercado. A jovem fica feliz ao ver o grupo e se aproxima dos membros de sua tribo. O líder do grupo dá um sermão na jovem, dizendo haver a alertado a não brincar perto do território dos corvos. Ela pede perdão ao pai e conta ao grupo que o homem derrotou 6 membros dos corvos só com as mãos. Chong acompanha o grupo até a tribo. Em uma confraternização que acontece no local, o
o guarda imperial tenta perguntar como chegar até o seu destino, mas não consegue a resposta, pois os membros da tribo não entendem o que fala. Os indígenas entregam um cachimbo a ele, que acaba adormecendo com o uso da erva. No outro dia, a tribo o recebe. O líder da tribo o cumprimenta e diz para a filha que um marido como aquele não aparece todo dia, por isso é dever dela cuidar bem dele. Lofong entrega comida para a princesa, que se recusa a comer. Ele pergunta se ela o acharia um anfitrião melhor se eles chegassem a um acordo. Ela pergunta se o acordo será igual ao dos escravos chineses que estão trabalhando na ferrovia, mas ele conta que os trabalhadores podem partir quando quiserem. Ela pergunta o que ele deseja. Ele afirma que quando tiver o ouro do imperador, sua obra estará completa. Ao dizer isso, ele toca na princesa, que se afasta do homem e tenta agredi-lo. Fong a segura pelo pescoço e diz que chegou a hora de estar com o povo dela. Acompanhado com um cavalo que ganhou como presente de casamento, o homem vai até um vilarejo próximo. Ele entra em um bar. Vários homens dão risadas dele e, ao se ver no espelho, percebe que seu rosto está pintado. Ele limpa a tinta e, pelo espelho, percebe que Roy também está no bar. Ele tenta se aproximar do bandido. Alguns homens o jogam para fora do estabelecimento. Sean volta a entrar no bar e luta contra os homens. No confronto, Sean é lançado para próximo de onde Roy está jogando cartas. Ao encará-lo, Sean o acusa de ter indicado o caminho errado. Roy confirma e pergunta se o outro deseja seus palitos de volta. Sean segura a mão do outro e acaba mostrando um equipamento escondido na manga de Roy, usado para trapacear no jogo. Os parceiros de mesa do bandido ficam indignados e um confronto generalizado se inicia. Durante a batalha, Roy fica impressionado com as habilidades de Sean. O xerife chega e prende os baderneiros. Na delegacia, Sean começa a gritar, mandando que o soltem e que o preso, que está na cela de frente, devolva seu livro. Roy, que está na mesma cela do chinês, manda que ele se acalme. O americano diz que começaram com o pé esquerdo e que Sean sabe como brigar. Após se acalmar, Sean diz que é guarda imperial da China e que o livro pertence à princesa Pei Pei, raptada da Cidade Proibida, e eles estão em uma missão para resgatá-la, após entregar o ouro. Roy então questiona quanto ouro, e Sean responde que são cerca de 100.000 moedas. Ao ouvir isso, Roy se desespera para recuperar o livro. O bandido fala para Sean que há coisas erradas e capturar princesas é errado, por isso vai ajudar Sean a escapar. Sean, usando uma camisa molhada, consegue torcer a barra, deixando Roy impressionado. A dupla consegue ultrapassar as barras. Quando tentam entrar em outra cela onde está o livro, uma das paredes da delegacia cai. O guarda da prisão vai ver o que está acontecendo e Sean o derrota. Ao saírem dali, eles se deparam com a esposa de Sean. Juntos eles fogem do lugar. Quando Sean se prepara para ir atrás da princesa, Roy diz que vai acompanhá-lo. Enquanto isso, o antigo bando de Roy descobre que ele está junto com Sean agora. Antes de seguir em viagem, Roy decide ensinar algumas coisas para Sean, como por exemplo atirar. Ao tentar segurar as tranças de Sean, ele manda que o outro não encoste em suas tranças. Durante os treinamentos, Roy também mantém uma conversa com a esposa de Sean. Eles vão até Carson City, destino de Sean. Eles se deparam com seus cartazes de procurado. Sean pergunta o que aquilo significa, e Roy responde que é ótimo para atrair mulheres. Homens montados a cavalo aparecem e Roy diz que precisam se esconder. Sean obedece sem entender o que está acontecendo. Ao perceber qual é a preocupação do parceiro, diz que vai falar com os homens. Mas quando ele tenta sair do prédio onde se escondem, os homens atiram contra o guarda imperial, que volta correndo para dentro do estabelecimento. Roy diz que eles estão sendo procurados como foras da lei. A dupla começa a brigar. No confronto, Sean joga Roy para o lado de fora. O delegado questiona onde está o ouro. Sean sai pelas portas do fundo, mas é confrontado pelos homens do delegado. Ele começa a lutar contra o grupo. O delegado manda que Roy pegue sua arma e o confronte como um homem. Sean derrota o grupo e lança um objeto contra a mão do delegado. Com isso, a dupla consegue escapar. Lofong obriga a princesa a trabalhar e afirma que se ela tentar escapar, vai matar um operário por hora até encontrá-la. A dupla vai até um bordel tentar achar alguma informação sobre a princesa. Lá os dois bebem juntos.
e são interrompidos por uma mulher que chama Roy para o quarto. Quando estão sozinhos, ela questiona por que Roy está andando com um chinês. Ele afirma que não são bem amigos. Sean escuta a conversa quando passava pelo corredor do quarto. Ele escuta uma mulher gritando e vai até lá salvá-la. No quarto se depara com o delegado. O guarda imperial derrota o homem. Com a surpresa e os efeitos da bebida, Sean acaba caindo da janela. Roy o encontra e fala que eles precisam fugir. Os homens do delegado conseguem capturá-los. Os prisioneiros são levados até Lo Fong. Ao ver Sean, ele pergunta se ele ainda lembra do seu antigo colega de guarda. O outro responde que se lembra do traidor e pergunta onde está a princesa. Lo Fong questiona sobre o ouro. Roy tenta mentir dizendo que estão com o ouro, mas Sean diz a verdade. O vilão conta ao antigo bandido que o guarda não pode mentir, pois está preso ao decreto imperial. Roy pergunta quando o parceiro irá aprender que não está na China. Lo Fong diz que ele nunca vai aprender, pois só sabe seguir ordem. O guarda diz que pelo menos ainda tem sua honra. Lo Fong diz que os escravos não têm honra e corta as tranças do homem, falando que agora ele não pode mais voltar para a China. A dupla é levada para o local da execução. Sean percebe que seu cavalo está no local e começa a dar um comando para ele se aproximar. A esposa dele também chega na praça. O cavalo obedece ao comando do homem. A esposa de Sean, com um tiro, arrebenta a corda de Roy. Sean, usando suas habilidades, se solta da sua corda. Os dois fogem. Quando já estão longe, Sean diz a Roy que eles irão se afastar, pois ouviu o que o outro disse no bordel e eles não podem ser amigos. Sean chega em um acampamento e é levado até uma mulher. A mulher esconde o seu rosto e o guarda imperial conta sobre a sua missão. Ela diz que ele veio de muito longe, por isso espera que a princesa seja digna de tal devoção. Ele diz que ela é e que até trouxe o livro da jovem. A mulher questiona o que ele fará se a princesa não quiser voltar para a cidade proibida e diz que talvez a princesa possa fazer mais pelo seu povo lá. Ele percebe que está falando com a própria princesa. Ao perceber quem é ela, ele se ajoelha. Ela tenta pedir que ele não chame a atenção, mas ele não se levanta e se afasta quando ela tenta se aproximar. Todos que estão ao seu redor acabam percebendo a ação e se ajoelhando. Lo Fong, que percebe o ocorrido, se encaminha até o local. A princesa ordena que Sean vá embora. Mesmo relutante, ele obedece. Fong o percebe e, ao alcançá-lo, os dois lutam. Mas Roy aponta uma arma contra o vilão. Os homens de Lo Fong aparecem, mas a dupla consegue escapar. Lo Fong se encontra com os membros da Guarda Imperial em uma igreja. Ele leva a princesa como refém e manda que os guardas mostrem o ouro. Ao ser obedecido, a troca é realizada. Sean e Roy aparecem e dizem que a princesa não vai voltar para a China, pois esse não é o desejo dela. Um dos membros da guarda pega o decreto imperial, mas Sean diz que estão no oeste e não na China. O delegado também aparece. A princesa queima o decreto imperial e um confronto começa. Sean luta contra um membro da guarda imperial, enquanto Roy troca tiros com o delegado. A princesa tenta escapar, mas Lo Fong a intercepta. Ao perceber a situação, Sean vai até lá e luta contra o homem. A princesa consegue se afastar da luta e sobe até onde há um relógio. Sean vai até onde ela está, enquanto é perseguido por Fong. O guarda consegue fazer com que a princesa vá ao andar de baixo usando uma corda. Ao afastar a mulher do perigo, ele volta ao confronto com o Fong. Na luta, Sean acaba caindo para o térreo. Roy está apenas com uma bala. O delegado fala que para ajudá-lo, deixará apenas uma bala na munição, mesmo colocando mais balas. No confronto, muitas balas passam de raspão pelo bandido, mas ainda assim, ele consegue derrotar o delegado. Fong vai até Sean, mas a princesa luta contra ele. O guarda se levanta e consegue derrotar o homem usando a corda do relógio. Ele coloca a corda em volta do pescoço de Fong. Depois, solta a ponta fazendo com que o relógio caia e Fong seja levantado pelo pescoço. Ao conversarem, a guarda imperial comunica que a princesa irá ficar. Wallace aparece com o antigo bando de Roy. Sean manda que a princesa saia pelos fundos e promete vê-la de novo. Ela então se despede com um beijo no rosto do homem. Quando eles saem, a tribo está em volta do prédio
com armas apontadas contra o bando. Em uma festa, a esposa de Sean dá um beijo em Roy, enquanto a princesa Pei Pei segura a mão do antigo guarda imperial. Após isso, a dupla começa a trabalhar prendendo foras da lei. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história de ação. Se gostou, deixe seu joinha, fortalece o canal e deixe um comentário também. Te vejo no próximo recap.